alguma oscilação na voz, que estiver cortando o som, alguma coisa, vocês me avisem, tá? Porque como eu falei para vocês, normalmente eu estou olhando para uma outra tela, a tela do Moodle, esse tipo de coisa, eu não fico olhando aqui para a tela da interface do Meet. Então, às vezes, vocês me chamam, ou querem passar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, eu não estou vendo, na verdade, o que vocês estão escrevendo. Então, por favor, simplesmente acione o microfone e me interrompam. Me interrompam, por favor, tá certo? A minha experiência é que nós nunca vamos ser mais do que algumas poucas pessoas nessa aula, nós, no momento, somos em 15, né? Geralmente fica nessa faixa de 15 a 20 pessoas, embora nossa turma sejam 41 inscritos. Mas tudo bem, legal que vocês estejam aqui, sejam bem-vindos, obrigado por prestigiar a aula, né? E eu queria começar perguntando para vocês, né, se vocês chegaram a assistir o primeiro vídeo, né, que, na verdade, acho que o primeiro vídeo que está no Moodle é um vídeo meu, né? Eu estou com o Moodle aberto aqui, deixa eu só conferir, tá? Então, eu estou olhando aqui para ele. Acho que o primeiro vídeo realmente que tem na disciplina é um vídeo meu. Não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo ou não? Eu ainda não consegui, professor. Eu estou só lendo o livro agora. Ah, tá legal. Porque lá eu esclareço, assim, como é que você faz um pouco de conta, tá? Algum de vocês chegou a ver, além da Amanda, que não conseguiu ainda estar lendo o livro? Eu assisti, era sobre como calcular vetores, não era? É basicamente assim, como você calcular, deixa eu só aumentar um pouco o som, agora que eu percebi que eu tinha estava vendo o volume do meu som muito baixo, tá, agora sim, eu vou te ouvir melhor. Sim, Matheus, na verdade, como é que você faz conta, você faz cálculo de força de campo elétrico, né? Porque, na verdade, a grande dificuldade que as pessoas têm nesse início de curso, né, caso vocês não tenham familiaridade com isso, muitos de vocês entraram na URGS agora no semestre passado, né? Ou estão pelo menos segundo, terceiro semestre, não sei exatamente, eu não tenho aqui na minha frente a lista com o nome de todos, as datas de ingresso de todos. Muitas vezes vetor não é uma coisa do dia a dia, e na verdade a dificuldade que as pessoas têm em calcular campos, esse tipo de coisa, é a dificuldade de se calcular vetor, não tanto o conceito, porque é uma grandeza vetorial. Então, você mexer com campo elétrico é você saber trabalhar, matematicamente falando, com o vetor, tá certo? E então eu vou dar uma discutida rápida nisso com vocês, para dividir algumas ideias, para compartilhar algumas ideias, tá? Mas essas transparências que eu vou mostrar agora, que eu vou compartilhar com vocês, são as que eu usei naquele vídeo, tá certo? Mas eu quero enfatizar alguns pontos, porque às vezes você vendo o vídeo, né, você acaba ficando com algumas dúvidas. Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui essas transparências, né? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Tá? E deixa eu agora compartilhar, tenho 50 janelas abertas aqui, só um minutinho. Tá, então, isso se vocês assistirem aquele vídeo, tá? Ele é basicamente essa interface, essas são as imagens que vocês vão ver. Como é que eu calculo o campo elétrico de 3 cargas? Bom, primeiro vamos explicar, deixa eu explicar para vocês o que é, qual que é a ideia de campo elétrico, né? Que não adianta a gente falar sobre um conceito que talvez vocês nunca tenham ouvido falar antes, tá certo? Então, na física, na natureza, tá certo? Nós temos algumas forças fundamentais, tá certo? Na verdade, são 4 que a gente conhece. Tá? E essa que nós estamos estudando agora, que é a força eletromagnética ou a força elétrica, é talvez a mais importante de todas. Né? É difícil falar até o que é mais importante, tá certo? Porque a gravidade é uma força uma das 4 forças fundamentais da física. E se não fosse a gravidade, a gente não estaria, né? Não estaria na superfície do planeta, a gente não sairia flutuando pelo espaço. Mas a eletricidade, o eletromagnetismo, é muito importante porque ele é a força de interação, né, que mantém os átomos coesos e que permite que as moléculas interajam, ou os átomos interajam. Né? Toda interação que se dá
em nível de química, todas as reações químicas são interações eletromagnéticas, né? Porque a química, né, no sentido amplo da palavra, ela estuda as reações, por exemplo, entre elementos, e não transmutação de elementos. Quando você pega um elemento químico, né, e transforma num outro elemento químico, que é uma transmutação, isso já entra no ramo de química ou física nuclear. Né? Quando você tem, por exemplo, decaimento, urânio, quando ele decai em vários outros tipos de elementos. Tá? Então, em princípio, quase todo o nosso dia a dia, desde o atrito até o contato, tudo que a gente sente no nosso dia a dia está relacionado à força elétrica, a interação entre partículas carregadas. Né? E todas as partículas fundamentais, né? Quase todas, na verdade, o próton tem uma carga fundamental, que é a carga do próton, que é igual à carga do elétron, mas tem um sentido contrário. A gente sabe que existem dois tipos de cargas, positivas e negativas, e você tem partículas que não têm carga, mas o importante delas é o nêutron, tá certo? Então, o que mantém a matéria coesa é a eletricidade, a teoria eletromagnética. Agora, claro que tudo que a gente vai fazer, a gente não vai, quando nós estamos estudando atrito, você não vai lá no fundo da coisa, vai estudar atrito agora do ponto de vista eletromagnético. É que nem você querer matar uma mosca de um tiro de canhão, ou seja, dá muito trabalho. É por isso que você geralmente abstrai essas forças, fala, vou estudar atrito como se fosse uma força outra, tá? Mas a gente tem que lembrar que qualquer força, qualquer interação que existe na natureza, ela parte dessas quatro interações fundamentais, tá? Duas são interações que estão relacionadas ao núcleo atômico, né? As interações dentro do núcleo, né? A teoria eletromagnética, a força eletromagnética está relacionada à interação entre núcleos e eletrosfera, e daí entre átomos entre si, ou elementos entre si, e tem uma outra força que também está relacionada à força nuclear, chamada força eletrofraca, que vocês precisam se preocupar com isso, e tem a força gravitacional, certo? E o que a gente vai estudar nesse curso, basicamente, são os efeitos da força elétrica, né, da interação entre prótons e elétrons. Basicamente, quaisquer partículas carregadas, tá certo? O que é importante a gente saber nessa história, né? É que existem dois tipos de cargas positivas e cargas negativas, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Isso é uma coisa que a gente sabe. Por que assim a gente não sabe? Simplesmente é um fato da natureza que a gente observa, e daí uma vez que a gente observa, isso é assim que funciona a ciência, você tem que tentar descrever esses fenômenos usando uma notação, um formalismo matemático que seja coerente, que você possa fazer conta, e essa conta, quando você faz, ela te dá um resultado que você pode ir no laboratório, pode medir. Então, tudo que a gente observa do eletromagnetismo, ele é feito em cima de uma teoria que tem uma estrutura matemática, e essa estrutura matemática nos permite fazer conta, né, e obter resultados que depois a gente consegue usar esses resultados. A gente consegue, por exemplo, fazer o design de uma tela por exemplo, de um smartphone, que quando você coloca o dedo, né, essa tela ela responde ao contato do seu dedo. Isso é baseado, né, nessa teoria que a gente vai estudar aqui, né? Depois, ao longo do curso, eu vou explicar para vocês como é que funciona um touchscreen, quando você coloca o dedo e ele, né, funciona. Isso é baseado num conceito simples de teoria eletromagnética, no conceito de capacitores, né, que nós vamos ver mais para frente, mas por trás disso existe uma teoria matemática que consegue prever todas essas coisas, né? E o que é importante é o seguinte, bom, o que existe são cargas positivas e negativas que interagem entre si, né? Então, por que a gente precisa de um conceito extra, que é esse conceito de campo elétrico? Bom, a coisa é bastante simples, né? Uma coisa que os físicos tentam sempre que dá, né? E não só os físicos, os cientistas de modo geral, reduzir as coisas para as teorias mais simples possíveis, né? Porque às vezes você tem muita informação que não é relevante para resolver o teu problema. Então, eu falo, vou tentar tirar um pouco desse enfeite e ficar com o que realmente importa na teoria. E o que os cientistas perceberam já há muito tempo é assim, então imagina que eu tenha duas cargas, tá? Eu tenho uma carga, vamos por carga positiva, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. E a gente descobriu
que elas interagem entre si, tá? Por uma força que é proporcional ao produto dessas duas cargas e inversamente proporcional à distância que as separa, né? Aquela famosa equação, né, que é o produto das cargas pela distância ao quadrado. E todas as leis fundamentais da física, elas têm uma constante, tá certo? Então, no caso aí da teoria eletromagnética, tem aquele número que aparece na frente da força de Coulomb, que é a força, é o nome da força da interação entre as cargas, né? Que é 1 sobre 4 π epsilon zero. Só porque né, geralmente constante é um número, por que eu preciso escrever desse jeito estranho, né? Multiplicar na frente da equação um fator que é um número 1 sobre 4 π epsilon zero. De onde que surge isso? Bom, primeiro vou tentar entender de onde surge o fator, né? A maneira como a gente escreve ele tem um porquê também, mas vamos entender como é a questão do fator. O problema é que quando você pega duas cargas e mede a força entre elas, né? O valor numérico dessa força, ele vai depender, né, das propriedades da interação. Por exemplo, quando você pega a distância entre aqui e qualquer outra cidade, vamos dizer, entre Porto Alegre e Gramado, né, existe uma distância, vamos dizer, fixa, que está ali, você sabe que existe uma distância. Agora, como você mede essa distância, depende da unidade que você escolhe. Então, o fato físico é que existem as duas cidades. Elas estão uma certa... não estão juntas, elas estão separadas. Agora, essa distância que você vai medir vai depender da unidade que você usa. Você pode medir em milha, você pode medir em jarda, você pode medir em metros, você pode medir em ano-luz, você que escolhe qual unidade de comprimento. E o valor numérico, ele vai ser proporcional, né, a essa escala que você escolheu, a unidade, tá certo? Então, vamos, por exemplo, é o que se faz na astronomia. Na astronomia, como as distâncias são muito grandes, não adianta você falar, olha, a distância da Terra ao Sol, ou da Terra à próxima estrela, é 55 trilhões, 948 milhões. Você vê que os números estão gigantescos, que é mais conveniente, em função das distâncias muito grandes, você definir a distância em termos do caminho que a luz leva para percorrer, né? O caminho que a luz percorre em um ano, por isso que a gente usa ano-luz, que ela é mais adequada para a escala. Mas isso não muda a distância. Se você diz a distância até a próxima estrela em quilômetro ou em ano-luz, no fundo você está dizendo a mesma distância, mas ela só está sendo expressa em unidades diferentes. Então, o que acontece é o seguinte, quando você pega duas cargas, né, e mede a força entre elas, vai dar um número. Só que esse número, vamos dizer que você tem um dinamômetro. O dinamômetro é o aparelho que mede força. Tá? Você mede essa força. Tá? Vamos dizer que você pega duas cargas e dá uma força de 100 newtons. Né? Bom, então você mede uma força de 100 newtons. Daí quando você olha do outro lado da equação, né, que é aquela força igual àquela constante, vezes Q1, Q2 sobre distância ao quadrado, se você pegar as unidades que você escolheu para distância e para carga, né, e você faz o produto não dá o mesmo valor numérico da força que você mediu. Como assim? Vamos pensar o seguinte, existe uma unidade de carga, tá, que é 1 coulomb, a unidade foi escolhida como sendo o padrão de carga. Existe então, carga medida em coulomb e distância medida em metro. Tá? Então eu falo, olha, eu vou pegar duas cargas, eu dou para vocês duas cargas de 1 coulomb e falo, olha, elas estão a 1 metro de distância uma da outra. Por favor, mede a força. Tá? E vocês, por algum procedimento, vão medir essa força. Quando vocês pegarem uma carga de 1 coulomb com uma carga de 1 coulomb distantes a 1 metro de distância, a força é 10 a nona newtons, dá mais ou menos 10 elevado a 9 newtons. Esse mais ou menos é o peso de uma locomotiva. Pra vocês terem uma ideia da força grande que é, uma força gigantesca, tá certo? Então, se você olha para um lado da equação, você fala, olha, eu boto 1 vezes 1, que é o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Desculpem. 1 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado é 1. Então, do lado eu tenho o número 1. E do outro lado eu tenho 10, na verdade, 8,98 vezes 10 elevado a 9. A gente arredonda para 9 vezes 10 a potência nona. Ou seja, você tem do lado da equação um número, do outro lado da equação um número completamente diferente. E a conta não fecha. Então, você é obrigado a botar na frente uma constante de ajuste. Tá? É por isso que aparecem essas leis fundamentais da natureza, aparecem essas constantes de ajuste.
Por que que elas aparecem? Porque você escolhe unidades que são totalmente arbitrárias, que não tem nada a ver com a natureza. Você fala, olha, por algum motivo eu vou escolher, o metro vai ser essa distância. Esse metro não é baseado em nada da natureza, a não ser na sua imaginação. Você pega uma barra, define isso vai ser um metro, tá certo? E deu, né? Ela não é baseada na distância no raio da Terra, ela não é baseada em nada. Então, quando você escolhe arbitrariamente uma unidade na ciência, na física, na química, ou qualquer ciência que você está escolhendo, e você vai usar isso em leis fundamentais da natureza, você é obrigado, né, a ajustar os valores numéricos para que as contas fechem, porque a natureza ela não está interessada na unidade que você escolheu. Existe uma força de interação, ela está lá interagindo, ela tem uma coisa própria dela, que a gente não sabe exatamente porquê, mas ela coloca um valor para as grandezas, ela interage mais forte, interage mais fraco, dependendo do tipo de força que está estudando, tá certo? E daí o que acaba acontecendo é que para você fazer com que as forças da natureza se encaixem nas equações que você escolheu, né, você é obrigado a colocar essas constantes na frente das chamadas constantes universais. Tá certo? Então, a nossa arbitrariedade, a nossa liberdade de escolher unidades do jeito que a gente acha que deve ser, que faz com que quando a gente vai colocar isso perto da natureza e comparar com as interações fundamentais da natureza, a gente seja obrigado a fazer ajuste. Agora, por que só não coloca uma constante na frente? O problema é que, ao longo do desenvolvimento da teoria eletromagnética, né, isso começou mais ou menos em 1865, com o Maxwell, que é o cara que basicamente colocou as equações nessa forma que a gente conhece, e é baseado na teoria dele que a gente, né, porque haviam vários resultados de eletricidade, de magnetismo, que o Maxwell fez, ele conseguiu perceber que haviam 4 desses resultados que eram os fundamentais, e toda teoria pode ser baseada em cima de 4 resultados fundamentais, né? Um deles é a força de Coulomb, que vocês conhecem. O que o pessoal percebeu é que quando você estava fazendo as contas, toda hora aparecia um fator de... Você fazia as contas de força, aparecia sempre um fator de 4π, né? Aparecia 4π vezes alguma coisa. Então o pessoal falou, olha, já que eu tenho uma constante que multiplica a equação, né, aquele coisa multiplicando o produto das cargas pela distância ao quadrado, eu vou chamar essa coisa não de uma constante com um nome qualquer, mas eu vou chamar de 1 sobre 4π vezes alguma coisa. Porque daí, quando apareciam os 4πs, na hora de fazer conta, toda hora aparecia 4π vezes alguma coisa, você cancela os dois 4πs, o 4π em cima e o 4π embaixo, tá? É só uma questão de conveniência de escrever daquele jeito. Tem livro que não escreve assim, tem livro que escreve que a força de Coulomb é uma constante K vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Tá? E alguns livros escrevem 1 sobre 4π ε0. Basicamente, o que você está fazendo é você falar, olha, eu tenho uma equação que é 2 vezes alguma coisa. Ao invés de escrever 2, você escreve raiz de 4. Ou seja, você simplesmente está escrevendo o mesmo número, só que de um jeito diferente, tá certo? Então, é por isso que tem aquele número na frente da equação. E daí o pessoal percebeu basicamente o seguinte, falou, tá, então eu tenho uma força que atua entre as duas partículas. E a gente não para para pensar, mas fala, mas peraí, como é que uma força atua sobre a outra? Ela manda uma mensagem, ela manda um sinal, ela falou, estou aqui, como é que funciona isso? Tá? Então, o que eles perceberam, né? Que os físicos, isso aí, o físico, na verdade, quando eu falo físico, é mais uma força de hábito, porque há 200 anos atrás não existia diferença entre física, matemática já era um pouco separado, mas física, química, filosofia, era tudo uma coisa só. Né? Então, vamos dizer, cientistas, né? Tanto que se você tivesse estudado naquela época, você não seria nem físico, nem químico, né? Seria cientista natural. Então, o que eles perceberam? Se você tem 2 cargas, né? Então, vamos imaginar que existe uma força. Se eu, por acaso, mexer nessa carga, ao mexer, tirá-la da posição, levá-la para cima ou para baixo, o que acaba acontecendo é que a distância muda e, consequentemente, a força muda. Então, se essa partícula está sofrendo uma força, ao mexer nessa carga aqui, tá certo? Essa outra carga vai sentir a mudança na força, ela vai mexer também, tá certo? Então, qualquer alteração que você faz na distância ou na posição dessa carga desse lado, afeta a carga desse lado. Agora, elas estão sob ação de forças, né? Quando você mexe nessa carga, o que você está fazendo, basicamente? Você está dando energia para ela, né? Você está simplesmente fazendo o trabalho, porque ela está sob ação de uma força, então você empurra ela mais para cima, ou puxa ela mais para baixo, né? Você está fazendo uma força,
consequentemente está fazendo um trabalho, que é força vezes distância, e consequentemente trabalha energia, você está dando energia. Mas você também está, além de energia, você está dando velocidade para ela, né? Porque ela está se movendo, você está mudando a velocidade. Então, o que acontece? Acontece que você está dando para ela duas coisas ao mesmo tempo. Você está dando energia e está dando momento, né? E a gente tem que diferenciar um pouco dessas duas coisas, porque energia e momento, quantidade de movimento, são diferentes, tá? Isso explica, a questão da quantidade de movimento, explica porque se você, por exemplo, se uma mosca estiver voando a 10 km por hora e bater na sua testa, vai talvez arder, vai fazer uma sujeira e tal, mas vai te incomodar, mas não acontece nada. Agora, um caminhão a 10 km por hora, se ele bate em você, ele pode te matar, ele te joga metros de distância, porque existe uma transferência de momento. A mosca, né, ela tem um momento muito pequeno, porque ela tem uma massa muito pequena, a quantidade de movimento dela, MV, é muito pequena, mas a quantidade de movimento MV de um caminhão é muito grande, então a transferência de momento é bastante grande. Então são duas coisas diferentes, energia e momento. Então, quando você mexe numa partícula aqui, a outra partícula se mexe também. O que significa? Você está dando energia e momentum, mas ao dar energia e momentum para essa aqui também recebe energia e momento. A pergunta que os físicos fizeram foi, peraí, como é que o momento é energia, e a energia que eu estou colocando de um lado chega até o outro? É por isso que está acontecendo, né? Tem que ter alguma coisa que leva essa energia, esse momento, de uma partícula para outra partícula. E daí foi que o pessoal falou, não, existe uma coisa no meio aí, que é o campo elétrico, ou seja, é a quantidade, né, é alguma coisa que a partícula cria, ela muda o espaço no entorno dela, vamos dizer, de uma certa maneira. O que eu estou dizendo não é exatamente correto, porque ela não muda o espaço, mas ela altera alguma coisa no entorno dela, e é através desse campo elétrico, quando você mexe com a partícula, esse campo elétrico que ela cria, essa entidade que ela cria no entorno dela, transmite para outra partícula que está ali dentro do campo elétrico da primeira partícula, ela transmite energia e momento. Então, o que se descobriu é que campo elétrico é uma coisa ainda mais fundamental, porque se você tiver duas partículas, você mexe numa, ele leva a energia, o campo elétrico, o momento até a outra. Se você tirar uma partícula e deixar só uma, o campo elétrico continua existindo, ele não tem para quem mandar energia e momento, mas ele continua lá, ou seja, mesmo que para você ter força, você precisa ter duas partículas, mas se você tirar uma partícula de uma partícula só, você tem campo elétrico. E fala, mas isso aí, quem me diz que, né, isso aí existe realmente? Bom, daí você faz experimento e vê, por exemplo, como é que a energia do Sol chega até nós, né? A luz é campo elétrico, tá certo? E campo magnético, uma mistura dos dois. A gente vai ver isso no curso. Mas a luz do Sol chega até a gente, a energia do Sol chega por causa do campo elétrico do Sol, da luz do Sol, que vem pelo espaço, que o Sol manda até nós e nós recebemos, tá certo? Então, o conceito de campo elétrico ele é muito importante, que ele é aquela coisa que se você tem uma carga, quando você coloca outra carga, né, ela sente o campo, ela não sente diretamente a presença da carga, mas ela sente o campo elétrico que a carga está criando, tá certo? Então, elas não se veem diretamente, vamos colocar assim, de uma maneira meio simples, né? Mas elas sentem as influências do campo elétrico uma da outra. É via campo elétrico que elas se comunicam. É por isso que o conceito de campo elétrico ele é bastante importante. E o conceito de campo elétrico, né, eu escrevi a equação da definição dele aqui nesse meu vídeo, né? Que é basicamente essa equação. Você vê que ela é um pouco diferente da equação, né, da força, porque a força é quando se pega uma partícula que cria um campo elétrico, né, a uma distância R dessa partícula, ela vai criar um campo elétrico que tem exatamente esse valor. E quando você coloca uma outra partícula com um Q diferente perto, né, é daí que pegar o Q de uma outra partícula, por exemplo, um Q maiúsculo e multiplicar, daí vai ficar uma equação de uma força, tá certo? Agora, o que a gente tem que entender nessa equação é simplesmente o seguinte, para a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer conta com isso aí. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa tentar entender o que são exatamente essas coisas, tá? Porque muitas vezes a nossa confusão é de, peraí,
você está definindo um monte de coisa, tá? Isso aqui o problema tem que dizer quanto vale, isso aqui é uma constante, você pode usar direto 9 vezes 10 a nona, certo? Aquilo é constante. Isso aqui você mede no problema, ele vai dizer uma partícula está aqui, outra partícula está lá, isso aqui é um dado problema, só que eu tenho que saber calcular quem que é o vetor, como é que eu acho esse termo aqui, tá? E eu vou explicar isso na forma de uma figura e já digo para vocês como é que isso realmente funciona. É o seguinte, quando você pega, tá? Então, para a gente não confundir. Então, a ideia é o seguinte, uma partícula sempre cria um campo elétrico, uma partícula carregada, tá certo? O que que acontece, então? Acontece o seguinte, se você tem uma carga, tá? Você fala, qual que é o campo elétrico que essa carga vai criar no espaço? Então, você fala, bom, se eu estou pegando a causa, a fonte do campo, que é uma partícula, eu vou sempre medir posição a partir dessa partícula. Então, qualquer distância, qualquer vetor que me dá distância daquela partícula até um ponto do espaço, é um vetor que começa sempre na partícula causadora e vai terminar no ponto que sofre a ação, o efeito daquela causa. Então, quando eu digo assim, olha, qual que é o campo elétrico que uma carga cria no ponto P? Eu tenho que primeiro desenhar um vetor que sai da carga, que é quem causa o campo, e vai até o ponto P, que é quem sofre, quem sente o campo naquele ponto. Então, isso significa que eu tenho que desenhar primeiro um vetor que sai, que a origem é a carga, e que o final é o ponto, tá certo? E isso é muito importante pelo seguinte também, porque quando você tem dois pontos no espaço, um ponto onde você quer calcular o campo e um ponto onde você quer calcular tem uma carga, né? Então, ponto onde tem a carga e ponto onde você quer calcular o campo, dois pontos definem uma reta, né? Isso é uma coisa trivial, a gente sabe, a gente não para pensar muito nisso aí. Significa que se você está no espaço tridimensional, não existe nenhuma direção que seja melhor que a outra, tá certo? Todos os lados são equivalentes. Mas no momento que você coloca dois pontos, esses pontos eles selecionam uma direção preferencial, né? E a força, o campo elétrico só pode ser nessa direção, porque todas as outras direções são completamente equivalentes entre si, a menos dessa direção especial. É por isso que a força atua e o campo elétrico sempre atuam na linha, na direção da linha que une a carga ao ponto lá onde você quer calcular, desculpa, o campo elétrico, tá certo? Bom, por que que a gente escreve a equação assim? Porque a gente tem que dizer, olha, já que o E é um vetor, ele tem que ser um vetor na direção do vetor que vai da carga ao ponto. E esse vetor que dá a direção é chamado de versor ou vetor unitário. Vocês devem conhecer isso já de geometria analítica, que vocês talvez tenham feito antes, tá certo? Como é que eu calculo, eu sei o R, como é que eu calculo o R pequeno, R chapéu? Bom, R chapéu é o R, o vetor dividido pelo tamanho dele. Se você pega um vetor e divide ele pelo tamanho dele, tá? Você obtém o mesmo vetor, só que com tamanho que vale 1, porque você tem o vetor, ele tem um tamanho, um módulo, né? Se você divide ele, se o módulo dele é 5, o tamanho dele é 5, você divide ele por 5, sobra 1. Então você tem um vetor que é chamado vetor unitário. Mas alguns livros escrevem isso desse jeito, mas vocês podem, tá certo? Fazer isso de uma maneira um pouco diferente, evitar ficar fazendo cálculo de vetor unitário, que só complica, lembrando que a definição de vetor unitário, como eu disse, é o vetor, né, aquela coisa que tem direção e sentido, a direção é a linha, né, e sentido é para cima ou para baixo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma direção, a direção vertical, eu posso ter o sentido, né, a direção é a linha vertical. O sentido pode ser para cima ou para baixo, tá certo? Então, se eu pego um vetor e divido pelo tamanho dele, eu tenho um vetor unitário. Então, significa que na equação, tá legal? Ao invés de colocar simplesmente esse Rzinho, aqui, ó, eu coloco o vetor dividido pelo tamanho dele e aqui aparece, então, um tamanho ao quadrado, um R ao quadrado vezes um R que dá um R ao cubo. Então, o que vocês podem fazer na hora de fazer conta é calcular, porque vocês têm que calcular o vetor R. Porque o problema é o seguinte, para você calcular o Rzinho, você tem que calcular o R antes.
Então, você calcula o R antes, aí você calcula o Rzinho. Por que você vai fazer 2 vezes a mesma conta se só precisa fazer a conta uma vez? Calcula o R e deu. Só que daí você divide por R ao cubo, tá certo? E uma coisa que é muito importante, que eu tentei explicar nessa aula aqui, tá certo? É que é o seguinte, quando você tem, tá? Eu vou mostrar nessa figura aqui. Assim, como é que eu calculo um vetor, tá certo? Como é que eu tenho que ter um sistema de coordenadas? Dado um sistema de coordenadas, tá certo? Como é que eu calculo o vetor? Como é que eu faço conta, tá certo? Então, um vetor no plano, no espaço, ele tem 2 ou 3 componentes, tá certo? Ele tem uma componente, né? Se você imaginar esse vetor aqui, que é esse negócio... Deixa eu aumentar um pouco a figura aqui, para vocês conseguirem ver um pouco melhor, eu acredito. Deixa eu ver. Botar isso, ó. Vamos ver se acho que vocês conseguem enxergar aqui melhor. Isso, tá? Espero que tenha ficado melhor um pouco a imagem. Tá? Eu estou querendo calcular esse vetor aqui, esse negócio R que eu desenhei aqui, uma cor meio marrom. Tá? Como é que eu expresso isso matematicamente? Bom, eu sempre sei que o vetor, tá certo? Ele tem, ele pode ser entendido como componente. Se você imaginar que isso aqui é uma força puxando, né, nessa direção, você pode imaginar ela puxa para cima e para a minha direita, né? E para a direita de vocês. Então, essa força que puxa para cima, é como estou dizendo, ela tem uma parte que puxa para cima e uma parte que puxa para a direita, de tal maneira que a resultante é algo que vai para cima e para a direita ao mesmo tempo, por isso que vai nessa diagonal, tá certo? Então, quando eu falo em vetor, tá certo? Eu tenho sempre que falar em componentes, eu escrevo um vetor em termos de componentes, existe uma componente na direção x, uma componente na direção y, tá? E como é que eu faço isso? Então, o vetor, ele pode ser sempre escrito, tá? Numa notação bastante simples, assim, ó, como um parênteses com um número que é a primeira componente, a componente da direção x, e um outro número que é a componente da direção y, tá? E as componentes do vetor, se vocês lembrarem disso, vocês nunca mais vão errar. As componentes de um vetor, eu escrevo o vetor matematicamente, fazendo a diferença das coordenadas da cabeça do vetor, da ponta do vetor, menos as coordenadas do começo, do rabinho do vetor. Já considerando isso aqui sendo a cabeça do vetor, isso aqui sendo o rabinho do vetor, né? O vetor ele vai ser sempre a diferença das coordenadas. Tá? Então, vamos, por exemplo, pegar esse vetor que começa aqui e termina aqui. Esse ponto aqui em cima, ele tem uma coordenada, tá certo? Qualquer ponto que eu coloque aqui arbitrário, ele tem coordenada que é a coordenada x, y. Ele tem um valor x, tá? E um valor y. Por isso que eu escrevi esse ponto, as coordenadas dele são x e y. Ou seja, isso aqui é simplesmente a equação de coordenadas. Mas a gente pode entender isso, tá? Como a soma de um vetor que tem uma contribuição na direção x e uma contribuição na direção y, que eu acho que eu acabei não desenhando aqui, mas basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, isso aqui a gente pode entender como um ponto de coordenada x, y, mas como um vetor de tamanho x mais um vetor de tamanho y, né? Então, esses dois vetores que eu desenho aqui dá esse vetor, mas não estou interessado nesse vetor, estou interessado nesse vetor. Mas o que eu sei é que esse ponto, ele tem coordenada x, y. E esse ponto aqui, que está sentado em cima do eixo y, né? Ou seja, ele tem uma coordenada y, que eu vou ter um y de quê? Porque eu tenho uma carga q ali, mas o x dele vale 0, as coordenadas dele são 0, y, q. Então, esse vetor aqui, ele vai ser sempre, qualquer vetor, ele vai ser sempre a diferença, tá? Desse número, dessa coordenada, menos essa coordenada. Então, eu faço x, y, menos 0q, e eu somo coordenada a coordenada. X só soma ou subtrai de x, e y só soma ou subtrai de y. Então, por isso que x menos 0 dá x, e y menos y de q, onde está o q, é y menos yq. Então, se eu quiser escrever esse vetor, eu posso escrevê-lo assim. Agora, qual que é o tamanho do vetor? Bom, o tamanho do vetor, daí eu uso Pitágoras, né? Se eu quero saber o tamanho desse R, tá certo? É simplesmente o quadrado disso mais o quadrado disso
tirando a raiz quadrada. Mas o quadrado disso aqui, né, é essa componente x ao quadrado, o quadrado dessa parte aqui, que não está desenhada, é isso ao quadrado, né? Então, diminuindo aqui de novo, porque agora ficou muito grande a coisa, então é por isso que eu posso escrever um vetor ou desse jeito, ou componente a componente, como vocês talvez conheçam, tá? E, portanto, quando você vai escrever o tamanho dele, você simplesmente faz a raiz quadrada do quadrado, né? O quadrado é a hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos, certo? Ou a hipotenusa é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, certo? E é por isso, então, que a gente usa essa notação. E é por isso que, para resolver aquele problema, eu resolvi um problema para vocês, para mostrar como é que é o campo de 3 cargas, tá certo? Eu peguei esse exemplo aqui, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar calcular o campo de 3 cargas usando o seguinte, eu tenho uma carga aqui e uma carga aqui, tá certo? Então, essa carga Q1, ela está sentada em cima do eixo, tá? Deixa eu colocar aqui. Ela está sentada em cima do eixo Y, ela tem uma coordenada que eu chamo de 0 e Y. Essa carga está na origem, então a coordenada da origem é 0 e 0. E essa carga 3, ela tem uma coordenada, que é uma coordenada que tem uma componente x, mas ela está sentada no eixo x, portanto ela não tem y. E se eu quero calcular o campo que essa carga faz nesse ponto, o campo que essa carga faz nesse ponto, o campo que essa carga faz nesse ponto, eu tenho que simplesmente calcular esses 3 R's diferentes, que são os vetores que saem das cargas e vão até o ponto. Agora, o vetor que sai daqui e vai até aqui é a diferença da coordenada desse ponto menos a coordenada desse ponto. Ó, se você fizer xy menos x0, né, x menos x dá 0 e y menos 0 dá y. Tá? Então, lembra sempre a coordenada do fim menos a coordenada do início. Esse aqui, se você fizer x, y e tirar dessa coordenada que é 0, 0, dá o próprio xy. E esse aqui, se você pegar o ponto, a coordenada do ponto xy e tirar dessa coordenada aqui, que é, desculpa, aqui eu falei errado, né? Aqui é xy, esse ponto aqui é 0y, quando você tira xy de 0y, fica x e o y, né? Aqui soma, fica x0. Desculpa, eu falei, eu troquei o 0 e o x ali, tá bom? Aqui, quando eu pego esse ponto que é xy e tiro do ponto x0, x cancela com x e y menos 0 dá próprio y. Então, com isso eu tenho 3 vetores, tá certo? Então, calcular aquele campo elétrico, a soma de 3 campos elétricos, que você tem vários problemas assim que você tem que resolver, tá? Nessa lista, aí, nesses problemas que aparecem, é você basicamente fazer essas contas, é somar vetor, é isso que eu estou fazendo. É que eu faço independentemente de cada um dos vetores. Eu falo, olha, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é aquela constante, a carga, a distância ao cubo vezes o vetor, que eu escrevo desse jeito. Eu não misturo isso com isso. Esse aqui é o vetor, que é esse vetor aqui, vermelho. Isso aqui é aquelas coisas que multiplicam. Quando eu calculo E2, né, e é isso que eu faço no vídeo, né, eu explico lá, eu simplesmente pego a carga, a distância ao cubo e multiplico pelo vetor, que é o vetor R daquela carga até aquele ponto. E a mesma coisa eu faço para o 3, tá, que eu calculo a carga dividido pela distância ao cubo, multiplico pelo vetor, que é esse vetor que eu calculei antes. Então, eu fico com 3 vetores. Quando eu somo essas 3 coisas, que é o vetor 1, ele é alguma coisa vezes x0. O vetor 2, ele é alguma coisa vezes xy. O vetor 3 é alguma coisa vezes 0y. Agora, quando eu somar isso aqui, eu vou ficar com isso vezes x mais isso vezes x, e aqui tem 0. Isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser A2 vezes y e A3 vezes y. Que somados dão isso aqui, ó. E daí está feita a conta. Então, o que vocês têm que fazer, basicamente, é calcular esses vetores fazendo conta, tá, de subtração de coordenada. Subtrai coordenada de coordenada e calcula o tamanho disso aqui. Bom, isso aqui, esses vetores aqui, ó, né? Se você, talvez, até falar, mas espera aí, eu não tô entendendo bem como é que eu calculo, né, o tamanho desse vetor aí. O tamanho desse vetor é simples, ó. Se você tem o tamanho do vetor é a distância, tá? Se esse ponto aqui até esse ponto é uma distância x, a distância é x, né? É o número x que você tem.
Daqui até aqui, você tem, então, tem 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Assim. Então, a distância aqui é 5, tá certo? E na equação lá vai aparecer essa distância ao cubo, tá certo? Aqui você tem também, eu fiz o desenho igual, né? 1, 2, 3, 4, 5. A distância daqui a aqui é 5. Né? Então, você vai ter lá no denominador do campo 5 ao cubo, tá certo? E aqui você tem uma distância que é dada por Pitágoras, né? Que é 25 mais 25, raiz quadrada de 50, tá certo? Então, com isso, você consegue calcular facilmente qualquer conta que aparece lá nos problemas. O que vocês têm que tomar cuidado só é que vocês têm que se preocupar um pouco, né? Como calcular esses vetores, como é que eu faço diferença de coordenada, tá certo? Vamos voltar agora para o Moodle, tá certo? Vamos, por exemplo, começar dando uma olhada nas tarefas que a gente tem, tá? E como vocês não me interromperam, eu imagino que... não sei se vocês tenham dúvida, mas eu falei, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, tá? Só dizer, ok? Bom, Ô, vamos dar uma Sor, olhada. Oi? tu tem a resposta do questionamento que tu deixou no final do PDF? Tem cada componente dá 5,18, eu acho, 5,58, tá? 5,58, 5,58, e a resultante dá 8,66, tá? Eu preciso lembrar desses números, mas eu acho que é isso. Tá bom, tá bom. Tá? Você precisa, só faz, porque o que eu fiz lá no final dessa aula? Eu coloquei números para a conta ficar fácil. Então, eu coloquei uma carga que vale 10 a menos 9 coulombs. Porque daí, quando você multiplica pelaquela constante, que é 10, 9 vezes 10 a nona, né? O 10 a menos 9 com o 10 a 9 cancelam e fica só um número. Então, eu coloquei uns números meio redondos para ficar a conta mais simples. Mas eu fiz essa conta faz bastante tempo, eu posso dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza que as componentes dão 5, acho que 5,88, tá? Porque o que vai acontecer é que esse cara aqui, né? Deixa eu voltar para a imagem aqui, tá certo? Tá, essa carga é positiva, ela vai fazer um campo. As cargas positivas fazem sempre campos para longe delas, e cargas negativas, campos vindo na direção delas. Então, essa carga positiva aqui, que eu chamei de positiva, ela faz um campo nessa direção, saindo para longe dela. Essa faz um campo nessa direção, saindo para longe dela, e essa aqui faz nessa direção. Então, você tem 3 vetores, um vetor que puxa para cima, um vetor que puxa para a direita e um vetor que puxa para cima e para a direita. Então, a resultante, né, da soma desses 3 vetores, como esse aqui ele puxa para cima, esse aqui puxa para a direita com a mesma intensidade, eles dão uma resultante que puxa para o meio ali, 45 graus. Que vai se somar a essa aqui que empurra para lá com 45 graus também. Então, a resultante vai ser na direção de 45 graus, né? Onde eu estou contando o ângulo a partir do eixo X, tá certo? E ela vai ter também a soma desses 3 números, mas eu preciso fazer a conta, mas eu não me lembro exatamente. Mas eu lembro que tem alguma coisa com 5 e 8, tá? Cada componente é 5, daí vai ter uma resultante que é 8. Tá certo? Mas aí você pode tentar fazer a conta. Se você tiver dúvida, você me escreve. Algumas pessoas já me escreveram perguntando, né? E eu me lembro desse número vagamente de cabeça, tá certo? Tá, mas vamos voltar aqui para essa questão dos campos elétricos. Por exemplo, vamos dar uma olhada nas tarefas. Tá? Eu não sei se já começaram a tentar fazer as tarefas ou não. Alguém tentou? Eu tentei, mas eu acho que tem que dar uma lida no livro. Tá. Ainda não, professor. Olhar Tá, então, as aulas mais uma vez. Dá uma olhada no livro, tá? Porque as questões são, por exemplo, essas primeiras questões aqui são questões basicamente fundamentais. Deixa eu discutir com vocês, tá? Eu até já respondi uma aqui, mas é assim, ó. Então vamos dizer que eu vou botar uma resposta. Sor, Oi? eu acho que tu tá transmitindo só o PDF. Desculpa, eu esqueci de mudar de tela. Isso é perdão, eu estou mudando de... obrigado por ter avisado, Matheus. Foi você, Matheus, que avisou, né? Isso. Só um minuto. Isso, só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui, que vocês ficam pulando de uma coisa para outra. Tá aqui, ó, isso. Agora vocês devem estar vendo o que eu estou vendo. Espero, né? Sim. Tá legal. Então é o seguinte, ó. Então, você tem esse padrão de linhas de campo, tá? E fala, olha, o que você pode dizer a respeito desse... Bom, então é o seguinte,
a gente não consegue ver campo elétrico, da mesma maneira que a gente não consegue ver força, né? Então, você representa força e campo elétrico por vetores. Só que você imagina o seguinte, ó, se você tem uma carga, ela faz campo elétrico em todo o espaço, né? Então, você fala, olha, eu não consigo desenhar infinitos zilhões de vetores, quer dizer, vetores em vetores. Então, o que você faz? Você faz o que chama-se linha de campo, tá? Que seriam basicamente as linhas em cima das quais os vetores estão sentados. Imagina o fluxo, imagina a água na superfície de um rio, né? Cada ponto da água, ela tem uma velocidade. Tem uma parte da superfície do rio que a água vai mais para cá, tem uma mais para lá, tem um lugar que ela faz uma curva. Então, ao invés de você pegar uma imagem da superfície do rio e desenhar cada pontinho, você faz o quê? Você simplesmente, você desenha, né, uma linha que diz, olha, a água está indo ao longo dessa linha, ou seja, a velocidade dela está seguindo essa linha. Eu vou só mostrar um outro exemplo para vocês, que eu gosto bastante, que é pra vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? Que é um site que eu uso muito para ver previsão do tempo, tá? É um site que ele surgiu originalmente, eu não sou surfista, tá? Mas ele surgiu originalmente para dar previsão de vento, certo? Esse site aqui, eu vou compartilhá-lo com vocês. Só um minutinho, eu vou fechar essa aqui e vou compartilhar uma outra tela. Só um segundo, por gentileza. Demora um pouquinho, às vezes, para ele. Ai, ai. Ah, entendi o que está acontecendo. Claro, isso aqui. Só um minuto. Às vezes às vezes o coisa que ele... Vocês estão vendo essa imagem aí? Sim. Isso aqui são os ventos agora aqui, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor. Bom, vocês obviamente reconhecem aqui o Rio Grande do Sul, tá certo? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um mapa de velocidade de vento, né? Claro, isso aqui é um programa de computador que faz isso. Mas se você fosse ter que desenhar isso aí, o que você faria, por exemplo? Ao invés de ficar desenhando cada uma dessas setinhas dos ventos, você vê que está um vento relativamente forte agora, né? Quanto mais verde aqui, mais forte o vento, quanto mais azul, mais fraco, você desenharia linhas. Você consegue perceber, basicamente, tem linhas. Olha, o vento está soprando do sul aqui, chega aqui perto de Porto Alegre, ele faz uma curva, né? Basicamente, né, o parte vai para cima, mas tem esse fluxo de linha para cá, e você tem um vento resultante, você tem um fluxo de vento que está vindo de Porto Alegre em direção a oeste do Rio Grande do Sul. Então, ao invés de ficar desenhando essas setinhas, o que você faz? Você desenha uma linha. É uma linha que segue basicamente a trajetória, é como se imaginar uma partícula de vento, uma partícula de ar, ela seguiria, se ela pudesse ir ao caminho, ela seguiria essa linha aqui, e você coloca a setinha que diz a direção para a qual ela está indo. Tá? É basicamente isso, tá certo? Que você... Olha, esse site aqui, gente, chama wind.com, é um site excelente para previsão de tempo. Aproveitem que vocês gostam de saber se vai chover ou não, use esse site, tá? Ele é bem legal, ele é bem preciso, ok? Bom, mas vamos voltar aqui para o que interessa, que é Física 2, né? Que a gente está falando nós estamos aqui falando Perdão, deixa eu só fechar, estou com 200 janelas abertas agora. Tá, então deixa eu voltar agora para a nossa... Isso. Tá. Então, campos elétricos são basicamente isso. Você desenha qualquer campo em física, seja de velocidade, seja campos elétricos, você simplesmente os representa, tá certo? Por meio de linhas, que diz, olha, o campo nesse ponto ele está exatamente apontando a direção dessa linha aqui, tá certo? E que basicamente você tem é o seguinte, a regra é que se a carga é positiva, as linhas saem, tá certo? Se a carga é negativa, as linhas de campo entram. Então, quando você vê esse desenho que tem claramente 3 cargas, que tem linha, 2 delas têm linhas de campo saindo e uma delas tem linha de campo entrando, você imediatamente, a única coisa que você pode dizer, né, qual que é o tipo de carga que elas são, se elas são positivas ou negativas, né?
Então, ele diz aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, você não pode falar mais nada disso aí, porque você não tem, a única informação que você tem é o desenho das linhas de campo. E as linhas de campo, ela só te diz a direção, né, que é a linha, e o sentido, saindo ou entrando, que te diz que tipo de carga que você tem. E aqui embaixo ele pergunta, quais as possíveis conclusões você pode tirar? Você tem 3 cargas do mesmo sinal, você tem 3 cargas sinais diferentes, você tem 3 cargas, 2 de um sinal, outra de 2 positivas e uma negativa, 2 negativas e uma positiva. Essas daqui, por exemplo, ele fala, essa aqui pode ser tanto negativa e essa positiva, quanto essas 2 positivas e essa do meio negativa. Isso, obviamente, está errado, porque se essas duas, né, por isso dá 2 cargas negativas. Bom, se 2 cargas fossem negativas, você só poderia estar falando dessas 2, mas carga negativa não sai linha de campo, carga negativa entra linha de campo. Então, você não pode ter 2 cargas negativas, né? Você pode ter 2 cargas positivas, você tem, mas não ou 2 negativas ou 2 positivas. Portanto, essa conclusão aqui está errada, você não vai assinalar esse negócio aqui, tá certo? Só para dar uma dica para vocês. Você vê que eu fui assinalando, eu passo tudo isso antes, tá certo? E daí eu fico simplesmente testando, até para ver se as respostas estão corretas. Okay? Então, vou, por exemplo, né, eu não deveria ter assinalado aqui, porque eu quero que vocês pensem um pouco. Vamos, por exemplo, pegar esse exemplo aqui, tá? 3 esferas, você tem 3 esferas condutoras, 3 esferas carregadas, estão suspensas por fios, né? Por que se põe fio isolante? Porque você não quer que a carga que esteja na esfera escape pelo fio, tá? Essas esferas, elas estão descarregadas, você encosta elas num objeto carregado. O material condutor, ele tem essa propriedade que se você pegar um material condutor e encostar em alguma coisa que tem carga, ele automaticamente puxa parte da carga para ele rouba parte da carga do lugar onde ele encostou. Material isolante, não, né? Existe essa diferença básica. Existem várias entre isolante e condutor, tá? Ou isolante e não isolante, existe uma variedade de materiais, mas para facilitar a nossa vida, a gente sempre pensa em 2 categorias, por enquanto. Material isolante ou material condutor. Tá? Condutor, por exemplo, são materiais metal, eles conduzem bem eletricidade. Todo bom condutor de eletricidade é um bom condutor também de calor, tá certo? Então, se pegar o material e falar, madeira conduz calor? Não conduz, não é muito bom condutor de calor, porque ela não é muito bom condutor de eletricidade, porque os fenômenos de condução de calor e condução de eletricidade estão mais ou menos relacionados, eles têm uma certa relação entre eles, tá? Então, se você quer saber se o material, todos os metais, por definição, né, praticamente todos os metais são condutores, alguns são melhores condutores do que outros, mas se o material, se você encostar, opa, ele esquenta, ele esfria, né, ele vai ser um bom condutor de eletricidade também, tá certo? Por isso que isopor é um excelente isolante, porque ele não conduz eletricidade e não conduz calor também, né? Então, se você pegar um material que não conduz calor, opa, esse cara não vai conduzir eletricidade também. Então, então só uma coisa que muitas vezes nos livros, tá? É que existe uma palavra para isolante que é dielétrico, tá? Que vem do grego, né? O material elétrico significa que ele conduz. O di, tá? Ele é um sufixo que ele, em grego, significa não, né? Ou contrário. Você fala, por isso que tem a palavra dislexia, várias condições médicas têm um di na frente, né? Dispepsia, dislexia, né? Dislexia é você não consegue ler, né? Disléxico, né? Você não consegue ler. Se você tem dificuldade, você troca letra, esse tipo de coisa. Então, esse di do dielétrico que aparece, só para vocês guardarem, né? O que é dielétrico? Material duplamente elétrico? Não, di é o di do não grego, tá certo? Então, material que não é elétrico, portanto, dielétrico é um sinônimo que a gente usa para material isolante, tá certo? Então, ele fala assim, olha, eu pego um corpo, tá certo? E pego 3 corpos carregados, tá certo? E encosto eles em diferentes objetos. Certo? Daí eu vejo que a primeira e a segunda esfera se repelem. Bom, se elas se repelem é porque elas se carregaram com o mesmo sinal, porque só cargas do mesmo sinal se repelem, tá? Então, a 1 e a 2 se repelem, mas a 2 atrai a 3. Portanto, o que vocês concluem? Bom, se a 2 repele a 1, ela serve de sinal. E se ela atrai a 3, é porque o sinal dela com a 3 é o contrário.
mas ela tem o sinal que é 1. Então, se ela tem um sinal igual a 1, mas o sinal contrário é 3, você conclui que a 1 e a 3 tem que ter sinais contrários. Então, algumas questões dessas são bastante simples, tá? São só, assim, questão de você raciocinar, olha, o que exatamente está acontecendo, né? Por exemplo, assim, uma das esferas não ficou carregada. Então, se ela não ficou carregada, ela não atrai nem repele nada, tá certo? Então, o que você tem que tomar cuidado é tentar ver nessas questões uma questão, como é que é a lógica da coisa, o que está acontecendo realmente, tá? E, por exemplo, essa primeira questão, tá? Ela fala, olha, pode ter duas cargas positivas, tanto que eu estou vendo que tem duas cargas positivas, que tem duas cargas que estão campos elétricos saindo dela. Mas ela está dizendo que também duas cargas poderiam ser negativas. E essa parte está errada, mas essa parte está certa. Portanto, a questão como um todo está errada. Você não pode escolher porque metade disso não está certo. Tá? E essas primeiras questões são um pouco baseadas nessas ideias. Tá legal? Nessas questões aí. Eu não vou, né, vou deixar vocês pensarem um pouquinho antes, né, nessas questões, tá certo? Antes da gente fazer. E depois vocês têm uma série de questões, tá? Que são, primeiro, essas questões, né, qualitativas, né, de conteúdo, e depois você tem questões que são realmente questões de cálculo, né, de fazer conta, tá certo? Então, daí você tem que pegar e simplesmente usar essas definições que nós temos e tentar fazer conta, tá? Eu vou só dar uma dica para vocês, por exemplo, quando você, por exemplo, olha essa questão, vamos a essa questão 3, tá? O que essa questão 3 diz? Bom, você tem duas cargas penduradas por um fio, e essas cargas se repelem, tá certo? E elas vão ficar afastadas uma das outras, tá certo? Uma fica afastada da outra porque elas se repelem, mas elas estão presas por um fio. Então, o que vai acontecer? Que elas vão ficar aqui penduradas, né? Mas por que elas não vão embora? Bom, elas não vão embora porque elas têm peso, né? Elas têm um peso que as puxa para baixo. Então, você tem aqui, cada uma delas sofre ação de um peso para baixo, e como elas são de mesmo sinal, uma repulsão. Então, você tem uma força elétrica que repele para a esquerda que essa, para a direita aquela, a mesma força, porque, né, a força, lei, ação e reação. Se eu faço uma força A em você, você faz uma força de mesmo, né, de mesma intensidade, mas de sinal contrário. Se eu empurro você com A para lá, você me empurra para cá com menos A. E você tem o peso, então a força empurra para a esquerda e para baixo. Portanto, ele fica preso nessa direção. E essa puxa para baixo, empurra para a direita. Portanto, vai ter uma resultante nessa direção. Então, essa força aqui, ela tem uma resultante para cá, e ela tem, né, ela tem uma força para cá e uma resultante nessa direção. É por que ela não cai? Porque ela está presa no fio. O fio vai ser quem vai fazer o contrabalanço dessas duas forças. Então, aqui no fio vai ter uma tensão, tá? Essa tensão que você não conhece, a componente dela nessa direção é igual ao peso, ela segura o peso, e a componente dessa tensão para cima do fio, que puxa, tenta segurar a partícula no lugar dela, cuja componente é para o lado de cá, ela vai ser o contrário dessa força aqui. Então, o que eu quero deixar mais ou menos, antes de vocês tentarem fazer, tá? Depois a gente pode discutir isso com mais calma na próxima aula. O que acontece é o seguinte, quando você olha para um enunciado desse, você vê que ele define a massa da partícula. Fala, tem uma massa que vale tanto. Você fala, peraí, em eletricidade, a força é carga e distância. Por que ele está dando massa? Porque se ele está dando uma informação extra, que é uma massa, é porque tem que haver mais um ingrediente aí que usa massa, e no caso é o peso, m vezes h, e ele dá o g, tá vendo? G, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele está dando a massa e está dando o g, fala, esse problema, de alguma maneira, eu tenho que fazer aparecer o peso nessas equações, tá? Tem que considerar a força-peso. Então, muitas vezes, quando você lê um enunciado, o que é importante é vocês tentarem perceber, falar, peraí, o que ele está dando de informação? Porque ele nunca vai... Os problemas são feitos de tal maneira, esses problemas na vida real, né? Às vezes os problemas que a gente tem, que você tem que resolver no seu trabalho, quando vocês estiverem formados, por exemplo, muitas vezes você não sabe
quais as informações que você precisa. Por isso que existe pesquisa, existe, né? Mesmo dentro da indústria, você tem que, tá com um problema, tem que tentar descobrir qual que é a causa desse meu problema, tá certo? Eu tenho um sobrinho que trabalha na Siemens, ele é engenheiro elétrico, né? Engenheiro, que chama engenheiro eletricista, né? Bom, não importa. Eles estavam desenvolvendo equipamento e o equipamento começou a apresentar uma série de um comportamento estranho. Daí eles tiveram que ir buscar qual que era a causa daquele comportamento estranho. Então, você tem um problema que você não sabe, você tem que tentar definir quais são as causas. Esses problemas que a gente tem que resolver aqui, eles já são preparados para te passar as informações que você precisa, né? Ele não vai te dar informação de menos e também não vai te dar informação de mais. Por isso que esses problemas aqui, uma vez que eles são colocados, antes de eles serem liberados para vocês fazerem, a gente dá uma olhada para ver se não tem coisa sobrando que não precisa estar aí, né? Então, todos esses mesmos problemas de vestibular, né, de Enem, essas coisas, eles são extremamente bem pensados, às vezes acontecem erros, obviamente, para que você tenha o mínimo de informação necessária que a pessoa precisa para resolver o problema. Então, se um problema parece massa, parece G, é porque você precisa usar peso, né? Certo? Aqui também é um problema que você precisa usar massa e G, então vai ter que usar um peso, tá certo? E depois eu vou fazer um problema desse para vocês verem na próxima aula, né, como é que resolve esse tipo de problema, vocês terem uma noção de como é que resolve esse tipo de problema. Mas eu gostaria antes que vocês tentassem resolvê-los, tá certo? Então, ó, por exemplo, esse problema 5 aqui é basicamente aquilo que eu falei para vocês, olha, ele está dando a posição em termos de x e y, né, ele tem coordenada 0,09 e coordenada 0,1, tá? Quando uma das coordenadas é negativa, não tem problema. Lembra que distância, né, o vetor é sempre a diferença das coordenadas. Se o valor de uma coordenada for negativo, fica alguma coisa menos, daí menos, vocês sabem, vai dar mais, certo? Então, você usa o sinal de menos se aparecer na coordenada, por exemplo, uma partícula que está no eixo x no -1, e uma partícula que está no eixo x na posição 1, a distância delas, você olha e fala, é 2. Como é que eu sei que é 2? Porque a diferença da posição dessa, que é 1, menos a posição da outra, que é -1. Então, 1 menos -1 dá 1 mais 1, que dá 2. Tá? Então, não se assustem com o sinal negativo, porque é a maneira correta da gente definir posições dentro de um eixo X e de um eixo Y. Tá certo? Então, eu gostaria de que vocês tentassem agora, tá? O semestre começa essa semana, eu sei que vocês ainda estão meio que começando a botar o pé no chão para ver exatamente todas as disciplinas que vocês têm, tudo, né, o que vocês têm que fazer, quais são as tarefas e tudo mais. Mas comece a dar uma lida no texto, tá? Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem a aula para a gente discutir as dúvidas que vocês têm no texto que vocês vão ler, tá certo? Que vocês estão lendo, falam, não entendi exatamente o que ele está dizendo com isso aqui, o que ele quer, né, explicar com isso aqui. A explicação não ficou muito clara. Que daí eu explico melhor para vocês, eu estou aqui para isso, tá? Tentem resolver os problemas e, usando a dinâmica que eu usava nos outros semestres, no momento que vocês começarem a tentar resolver os problemas, vão, obviamente, surgir as dúvidas. E vocês aproveitam a aula que a gente vai ter, tá? Para tirar dúvidas. Falar, olha, eu não estou conseguindo fazer esse problema, como é que eu começo, de onde eu parto, o que eu tenho que fazer, os números não fecham, e daí eu consigo saber basicamente onde estão as dúvidas de vocês e as possíveis dificuldades que vocês vão ter, tá certo? Mas façam isso, é importante vocês acompanharem, tentar fazer exercício para ter dúvida, que uma vez que vocês tenham dúvida, eu sei exatamente onde eu posso ajudar vocês da maneira mais eficiente possível, mais efetiva possível, tá? E uma coisa muito importante, pessoal, eu insisto, não deixem acumular, não deixem para... Lembra que vocês têm essas tarefas aí até o dia 16, se não me engano, às 8 da manhã, né? Não deixe acumular, porque é muita coisa, e daí isso vai uma bola de neve. Se vocês não tentam, é um ritmo puxado. Vocês vão ver que esse curso, tá certo? A dificuldade dele não é tanto, vamos dizer, a dificuldade dele é que ele tem uma carga de trabalho bastante grande, porque uma vez que vocês não têm prova,
né? Esse curso não tem mais avaliação. Se nós tivéssemos em aula presencial, ia ter prova 1, prova 2, prova 3, prova 4, tá? Vocês simplesmente vão ter... Aqui você não vai ter prova, você vai ter semanalmente essas avaliações que vocês resolver esses problemas aí que estão aparecendo para vocês, tá? Então, vamos dizer, não existe almoço de graça, como a gente diz, né? Vocês não têm prova, mas vocês têm trabalho para fazer, e é importante vocês manterem o ritmo, tá? Isso, para aqueles que estão chegando agora na universidade, né? O que é importante é a disciplina. Vocês têm que... A universidade é isso, não vai ter, geralmente, ninguém pegar vocês pela mão e levar vocês, mostrar como é que funciona. Vocês têm que, de uma certa maneira, aprender a se virar sozinho. E é uma coisa que a gente adquire, obviamente, com o tempo. Mas uma coisa muito importante é você ter rotina, tá? Vocês terem uma certa rotina, falar, olha, tal hora eu vou fazer isso. E seguir essa... Uma coisa que faz diferença nesses 20 e tantos anos que eu sou professor, né, de universidade, fora todos os anos que eu tive entre graduação, mestrado, doutorado, essas coisas todas, que vocês sabem como é que funciona, né? Uma coisa que a gente aprende é que pessoas que conseguem manter uma rotina e têm disciplina, a coisa fica muito mais simples. Porque, obviamente, muitos vindo do ensino médio, quando você entra na universidade, a carga de trabalho aumenta muito, né? Vocês percebem que tem muito mais coisa para fazer, uma quantidade de informação grande, absurda até, né? Até que a gente se acostume, no momento que a gente entra no ritmo, mantém uma rotina, uma disciplina, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, essa disciplina que você precisa, acima de tudo, né, a física 1182, é rotina e disciplina. Se vocês fizerem isso, vocês vão, assim, tirar isso de letra. Desculpa, eu não me lembro quem me perguntou como é que é a avaliação dos laboratórios, né? Foi feita uma mudança em relação ao semestre passado, tá? Agora o laboratório entra com uma 5ª nota. Então, vocês vão ter as áreas, ao final de cada área vai fechar uma nota. Essas 4 notas vão ser somadas à nota de laboratório, então vão ser 5 notas, e isso vai ser somado numa média aritmética simples, vai ser dividido por 5. O que geralmente acontece é que, como o pessoal consegue notas boas nas 4 áreas, geralmente o que acaba acontecendo é que falta muito pouco para... Geralmente o pessoal fecha a nota, né? Vocês precisam se vocês têm 5 áreas, tá certo? E a média é 6, vocês têm que somar 30 pontos, né? Em todas, incluindo as 4 áreas do laboratório. Mas, geralmente, o pessoal tem notas muito boas, que faz os exercícios, né, com o ritmo certo, acerta as questões, e vocês acabam, muitas vezes, conseguindo ter uma média, somar mais de 30 pontos, ou quase 30 pontos, sem mesmo contar a nota do laboratório. Então, às vezes, a nota do laboratório, embora ela entre com o mesmo peso, ela acaba, no final, não influenciando muito, porque as pessoas conseguem notas boas nas 4 áreas, tá certo? Então, em princípio não, teoricamente, vocês têm 5 notas, essas 5 notas vão ser somadas e divididas por 5, numa média aritmética simples, mas o que é importante, tá, é que, geralmente, nas 4 áreas, na média, as notas são muito boas, e você acaba não precisando muito do laboratório, das notas do laboratório, para fechar, tá? Para passar no curso, digamos assim, tá certo? Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, tá ok? E a gente pode continuar na segunda-feira da semana que vem. Tentem aproveitar agora esses 2 próximos dias que nós temos para resolver os exercícios, terem dúvidas, e feito isso, vocês me consultem, me perguntam, aproveite segunda-feira para a gente discutir, tirar dúvida, de coisas que vocês não estão conseguindo fazer, não estão conseguindo entender, dúvidas de teoria, tudo mais. Tá certo? Bom, então eu vou parar a gravação, tá ok? Nesse instante, para que nós... E assim que essa gravação estiver disponível, tá? Eu vou... Só um minutinho, pessoal. Uma informação, algum de vocês teve problema acessando o vídeo, ou aquele que eu coloquei da segunda-feira?
Tá. É porque, assim, vocês têm que acessar via conta da URGS, tá? Então, se vocês entrarem só de accounts, né, .google.com, ele vai criar uma janela, né? Se vocês forem usuários do Google, ele vai aparecer o seu usuário normal do Google. Mas você pode, no lugar de usuário, você coloca o seu endereço da URGS, tá? Então, você entra, escreve, né, o site, eu vou escrever aqui, né, que é o... perdão. Bom, assim que eu acesso, né, google.com, tá? Se vocês entrarem nessa conta, ele vai te dar, eu tenho 2 usuários, eu tenho um particular, né, que é aquele e-mail que vocês, e tem o da URGS. Aí você coloca o endereço da URGS no Google, tá? Ele vai entrar na área Google, né, no G Suite, né, que a gente chama a área Google da URGS, e daí vocês têm acesso a tudo. Inclusive, né, é importante vocês lembrarem que, como eu falei, eu só consigo... O Google da URGS só permite que eu envie notícias, a informação. Olha, o link está disponível para os endereços da URGS de vocês, o endereço institucional. Então, chequem sempre, se vocês já não fazem um redirecionamento para uma conta particular, chequem constantemente, tá? O endereço, o e-mail de vocês do CHASC, lá o 00, o número de vocês, @urgs.br. Tá bom? Bom, pessoal, então, bom... só um minutinho que eu tenho aqui... Quero passar um negócio para vocês no chat. Só uma coisa. É que a minha esposa era professora da URGS, já está me dando umas informações para eu passar para vocês aqui, mas eu não estou conseguindo agora acessar isso. Deixa eu ver o que ela... Você me passou aonde? Só para como criar essa conta. Ah, tá, mas eu já expliquei, eles sabem, não se preocupa, tá? Tá, desculpa, pessoal, ela estava querendo me ajudar, dizendo como é que vocês criam a conta, mas eu já expliquei aqui. Mas se vocês tiverem algum problema, vocês me escrevem, tá bom? Então, um bom final de quarta, hoje é quarta, né? E nós nos vemos na segunda-feira, mas me mande e-mail, pode me, né? Boa semana, até qualquer dúvida me escrevam, me perguntem, tá certo? Eu estou sempre que possível, assim que eu tenho um tempinho, eu respondo a todas as mensagens que me enviam, tá legal? Abraço. Então, cuidem-se e a gente se vê na segunda-feira. Mas, se algum problema surgir no meio tempo, me avisem, me chamem, tá bom? Até mais. Eu vou fechar aqui a reunião, tá ok? Até mais, Adriano. Aqui também. Tá horrível.